Fazer uma constatação. Primeiro, parabenizar a realização desse seminário, a organização do nosso companheiro, amigo Adacreto. A gente já tivemos, no mês passado, em Carpina, onde nós fizemos um registro, que mora na Rua dos Camponeses, contemos com a colaboração dele, a participação dele foi muito importante, onde trazemos gente de várias regiões para constatar, embora resgatar a luta da memória camponesa. E a constatação que eu faria nesse momento é na fala do companheiro, do amigo Ronaldo Julião. Ele, quando começou a falar, ele disse que, na verdade, Julião tornou-se advogado dos camponeses. A constatação que eu faria é que, naquela época, eu ainda garoto, nessa região, Mojardim, a gente, todo mundo sabe, que não existia lei que reconhecesse o direito do trabalhador. Camponês não tinha lei que garantisse nada para o trabalhador rural. A legislação trabalhista, legislação agrária, ela não existia. Julião, um advogado, fazia defesa dos trabalhadores e do Código Civil, na Constituição Federal, defendendo a vida e o direito, sem muito apoio, sem muito amparo que respaldasse. Hoje nós temos, depois de a legislação trabalhista, o Estatuto do Trabalhador Rural, de 62, que regularizou o trabalhador assalariado como direito, equiparou o direito do trabalhador rural ao direito do campo, trabalhador das casas, 65 Estatuto da Terra, que já garantia a questão do homem que estava na terra. Na época, nós despejo do trabalhador, que a gente constatou muitas vezes, trabalhador despejado de sítios, sem ter muito respaldo. E a única voz viva que falava era Francisco Julião. E foi quem trouxe a reforma agrária, a palavra reforma agrária, que era interpretada por Veríssimo, comunista, subversiva, porque poderiam, na verdade, era dominador. E um seminário como esse, na verdade, a gente poderia deixar de registrar a importância que a maioria, quase todos, estão aqui e viver, então, participando, sabe, da história do livro, não é? Do livro, porque, na verdade, a história conta. E muitas vezes não são muito divulgadas essas coisas. Eu preciso que veja. O golpe de 64, esse golpe, ele congelou a luta com as
expulsão da liderança política para o exílio, como Francisco Meu foi um deles, com a cassação de vários companheiros de outras organizações, da luta sindicais, o pessoal ficaram bitolados na verdade, sem poder muito falar, porque era difícil se reunir, até como estamos reunidos aqui. Ninguém podia reunir mais de 5 pessoas numa praça, em qualquer lugar, porque o regime militar ia pegar o camarada. Muitas vezes ele não tinha nem ideia do que estava conversando, mas era pego e era enquadrado como se tivesse. Os trabalhadores continuaram sua luta, do jeito que podia, o movimento sindical foi levando, várias apropriações surgiu de fora, e depois, muito depois, surgiu também o MST, uma organização de desapropriação, de ocupação de terra, que forçou a luta pela reforma agrária. Mas é importante registrar que nesse período de 64, quando expulsaram as lideranças políticas do país, 20 anos que passou essas lideranças políticas fora, o movimento sindical ficou vivo, caminhando essa discussão ainda passa tartaruga, mas não desanimamos. Nós tivemos o prazer de, depois da volta, essas lideranças políticas voltar ao Brasil. Eu tive uma reunião com o nosso amigo Francisco Julião, eu, na qualidade de presidente da FETAP, Federação dos Trabalhadores dos Trabalhadores. E ele dizia o seguinte: Zé Rodrigues, naquela época que nós criávamos a associação, tinha ligas camponeses, porque na verdade era preciso criar uma organização para defender os trabalhadores. Hoje o sindicato estão contra dessa luta, porque agora tem sindicato que pode defender os trabalhadores. Agora eu que e é preciso reforçar. Nós tivemos uma liquidação, vocês sabem como era difícil um homem público, perseguido, mas nunca desistiu da sua luta e da batalha. Então, para que nós não podemos estender mais e interrompermos as pessoas que têm que ser protegidas, aí só tenho que parabenizar e agradecer essa oportunidade para eles dar espaço nesse momento. Eu queria agradecer, foi uma mesa realmente muito rica, né? Queria agradecer a participação de Anatólio Julião e de todos vocês que fizeram suas intervenções. E queria então agora passar de imediato ao próximo. Queria de imediato passar ao seguinte painel, com a presença de Cláudio Aguiar, aqui da Academia de Letras de Pernambuco, companheiro das lutas camponesas também, que vem nos falar sobre das revoltas camponesas à reforma agrária. Antes de passar a palavra a Cláudio, eu queria dizer que aqui está presente a companheira Margarida Maria dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Bom Jardim e vereadora. Está aqui o nosso Dodô, está aqui o Eugênio de Paula, está aqui também o Almir Xavier, coordenador estadual do MST, que também terá um painel para discutir a reforma agrária hoje no Brasil, no painel de número 7, que será amanhã. Agradeço a presença de todos vocês e de imediato passo a palavra ao nosso amigo, companheiro Cláudio Aguiar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer
agradecer este convite que me foi formulado pelo meu amigo Anacleto Julião para participar deste importante seminário, fazendo um depoimento, prestando um depoimento de minha experiência numa fase de minha juventude, na qual tive a grande alegria de participar do movimento das ligas, no período, no seu período talvez mais importante, entre os anos de 62 e 64, atuando em várias frentes, mas sobretudo no jornal Liga, fazendo cobertura como correspondente do Recife, este jornal que era publicado no Rio de Janeiro. Também gostaria de lembrar que a minha volta ao Jardim é sempre um motivo de alegria e de gratas recordações. Aqui eu tive e tenho grandes amigos, alguns ausentes, como José Murim, a sua Ilva Graciela está aqui presente, já foi nominada. Boacir Souto Maior, grande amigo. O seu irmão Mário Souto Maior e outros amigos. E salientar também um aspecto de natureza prática, que eu gostaria imensamente de permanecer aqui estes 2 dias deste seminário, mas por questão de compromisso anteriormente assumido, infelizmente eu tenho que voltar ao Recife logo depois de nossa intervenção. Também era minha intenção fazer um depoimento de improviso e, digamos assim, no calor deste ambiente, mas, devido ao adiantado da hora, eu vou pedir permissão para ler o texto, no qual eu consolido, reúno aqui as minhas impressões. São as impressões de natureza histórica, porque os relatos episódicos sobre a trajetória das ligas, esses já foram, de certo modo, eu já estava bem salientados aqui pelos oradores anteriores. Então, para não roubar mais o tempo de vocês, eu vou pedir permissão para ler esse texto, porque assim nós economizamos o tempo e eu não vou, digamos assim, me expandir excessivamente, levado, quem sabe, pela emoção. O título já foi dito, mas temos o segundo título, que seria Francisco Julião e a luta pela terra. As ligas camponesas de Francisco Julião, desde o primeiro momento, foram vistas como a principal bandeira de luta pela reforma agrária brasileira. Atingiram dimensões tão amplas que saíram do regional, ganharam importância nacional e internacional. Tal repercussão, acreditamos, aconteceu porque tocou de maneira direta e convincente na necessidade imperiosa de solucionar um problema secular na terra do Brasil. Era uma questão que afetava também a todo o continente latino-americano, marcado pelo estigma do latifúndio, com uma concentração de 65% de suas terras lavradas em mãos de apenas 1,47%, não chegava a 2% dos grandes proprietários. Esse terrível quadro social retratava também a realidade brasileira. Fora essa mesma desigualdade social que nas primeiras décadas do século XIX tanto assustara Simão Bolívar, o libertador responsável pela independência dos países andinos, que, perplexo pelo destino dos povos latino-americanos, já naquela época indagou: quem somos nós? No final daquele mesmo século, Capistão de Abreu
um dos mais importantes historiadores brasileiros, diante do mesmo dilema, sem o saber, talvez tenha respondido a Bolívar quando escreveu: há 3 séculos somos um povo capado e recapado, sangrado e ressangrado. Essas palavras, que tão bem definiu a situação brasileira, curiosamente, se adaptavam a todo o continente sul-americano. Ainda hoje, se não me equivoco, aquele vaticínio continua atualíssimo. É verdade que resolvemos alguns problemas, mas ainda falta muito para ser feito, por isso, nossa responsabilidade para com as futuras gerações é enorme. No Brasil, há uma forte tendência de contar a história sempre numa perspectiva dos dominadores ou dos vencedores, quer se trate de questão política, quer de conflitos desencadeados para segurar privilégios ou novas posições conquistadas. Apesar disso, existe uma história a partir dos vencidos, que precisa ser contada, reexaminada, recontada, para que visões deformadas, com o passar do tempo, não se transformem em verdade. A luta de Francisco Julião pela reforma agrária do Brasil é um capítulo que precisa ser escrito, lido e difundido, para que as novas gerações tomem conhecimento do que já foi feito e, avaliando a realidade, possam estimar o que falta ser feito. Outros históricos como ele devem ser estudados, reverenciados, ainda que revelados com suas virtudes e seus defeitos ou equívocos, já que a perfeição não é um estado reservado para os seres humanos. A luta pela posse e domínio da terra no Brasil é tão velha quanto a sua própria história. É capítulo ainda não fechado. Tantas foram as vicissitudes políticas que concorreram para evitar o uso da terra por quem nela realmente trabalha, que desde a época do chamado descobrimento até nossos dias, na maioria dos casos, os conflitos são tratados como se fossem casos de polícia e não uma questão social. Enquanto na maioria dos países civilizados a reforma agrária, há décadas, deixou de ser um tabu, entre nós ainda é um escândalo. A evolução histórica da ocupação da terra do Brasil tem origem nas famosas capitanias hereditárias, sistema que gerou as Sesmarias, os governos gerais e a escravidão colonial de homens trazidos de África, processo que se arrastou por mais de 3 séculos. Assim como acontece com a questão agrária, vimos nos séculos anteriores suceder com a escravidão. O Brasil foi o último país latino-americano a libertar seus escravos. E não só em relação à liberdade dos escravos, o Brasil tem deixado para depois a adoção de medidas avançadas e progressistas. Se não foi o último, com certeza foi um dos últimos países da América do Sul a votar em 1916 o Código Civil, assumindo um atraso secular, por exemplo, se tomarmos como parâmetros os avanços do chamado Código de Napoleão de 1805. O Chile, por exemplo, adotou o Código de 1915, 10 anos depois. Por isso, não me parece um absurdo afirmar que o Brasil poderá ser o último país latino-americano a efetivar a implantação de sua reforma agrária. Depois dessas breves considerações, gostaria de fazer uma digressão de natureza histórica para tentar situar as ligas camponesas no âmbito de uma trajetória de movimentos sociais assistêmicos, quer dizer, giram fora do sistema oficial, assistêmicos, responsáveis por tardias, mas inevitáveis mudanças sociais. A nossa tese é a de que há uma espécie de cadeia ou ligação entre os diversos movimentos sociais de nossa história, sempre dizimados pela violência institucional. Assim, esse arco histórico poderia ser aberto desde os massacres do Lobo dos Palmares, para não ir mais atrás, passando por Canudos de Antônio Conselheiro,
chegando ao contestado dos monges João e José Maria, depois ao caldeirão do Beato José Lourenço, abarcando depois, em seguida, as ligas camponesas de Francisco Julião, e finalmente o movimento dos sem terra, atualmente ramificado por todo o Brasil. O ideal seria que tivéssemos tempo para melhor esclarecer alguns aspectos ilustrativos deste percurso histórico de cada movimento social mencionado, destacando algumas características fundamentais. Digo isso porque muitas pessoas ainda hoje pensam nas figuras dos que lideraram aqueles movimentos como se fossem pessoas grosseiras e até ignorantes. Cada uma delas, porém, a seu modo, foi líder em virtude de qualidades excepcionais reveladas no próprio curso dos acontecimentos. Zumbi, o principal guerreiro dos Quilombos Palmares, era um jovem inteligente, corajoso e consciente do papel que desempenhava perante seu povo. Antônio Conselheiro de Canudos, ademais de rábula, isto é, advogado atuante, sem formação acadêmica, era inteligente e respeitado nas cidades que atuou. Lia muito, escrevia corretamente e inclusive traduzia textos sagrados do latim. Os monges João e José Maria, líderes do movimento incontestado, tinham conhecimentos de política e religião suficientes para liderar amplas áreas entre os estados do Paraná e Santa Catarina. O Beato José Lourenço do Caldeirão, apesar de ser um intuitivo, soube aplicar a sabedoria milenar adotada pelos antigos cristãos, bem como regras básicas do associativismo e do cooperativismo rural na comunidade do Caldeirão, situada no sopé da Chapada do Araripe cearense. Francisco Julião, não preciso repetir aqui, como todos sabem, foi advogado atuante, é escritor prolífico, conhecedor de várias línguas e extraordinário orador. É importante observar que, dentro de uma perspectiva histórica, todos esses movimentos sociais têm como ponto de convergência a problemática da terra. Ainda que cada um a seu modo tenha se afirmado, conquistado maior ou menor espaço na sociedade, a verdade é que logo foram combativos por instâncias políticas que sempre conseguiram mover governos na prática de ações que fulminaram a destruição das bases de suas organizações, quando não provocaram mortes e ações genocidas. O diálogo e o entendimento negociado só aparecem quando os movimentos sociais conseguem um elevado nível de organização política, capaz de comover e convencer a maioria da população com reflexos diretos na própria vida da recente democracia brasileira. Esses amplos movimentos sociais um dia serão assimilados, quer queiramos ou não, como mais uma componente histórica que atua de maneira decisiva no processo de formação da própria sociedade brasileira. Transformação social, infelizmente, quando se trata da questão agrária entre nós, que não tem acontecido de maneira pacífica. Houve e ainda acontece nos dias de hoje um custo social irreparável, muitas vezes com assassinatos de homens e mulheres que, com justiça, devem ser considerados mártires da luta pela terra do Brasil. Em alguns meios de comunicação e até acadêmicos, circulam algumas afirmações no sentido de que há características messiânicas nas ações dos líderes dos movimentos sociais aqui mencionados. É preciso deixar claro, ainda que brevemente, que em alguns deles